Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, como os mais jovens gostam de chamar, aquela resenha que todo mundo pode. Agora que geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Ainda não? Passamos de 50 e poucos mil amigos no YouTube, batemos 80 mil amigos no Instagram. Só em uma das contas, as outras duas contas, cada uma tá com 50 e poucas mil pessoas lá. 80 mil amigos no TikTok. Somando tudo, a gente estava fazendo um trabalho aí, uma apresentação para um cliente outro dia, a gente foi somar, só nos nossos perfis oficiais, estava em 245 milhões de visualizações os conteúdos que a gente vem fazendo aqui ao longo desses últimos meses. Então, assim, sem palavras para agradecer vocês que estão sempre ali com a gente, elogiando, criticando, sugerindo convidados, sugerindo pautas, enfim, no nosso lado. E que vocês continuem. E se você ainda não é inscrito, por favor, ajuda muito se inscrever, que eu gosto mais quando vocês comentam. Pode criticar à vontade, falar, pô, esse gordão fala pra caramba. Eu falo porque eu quero, às vezes, representar o que vocês querem falar, o que vocês pensam. Então aqui a gente não tem aquele papinho furado. Primeiro que o convidado, ele não é um monólogo. E outra, aqui a gente não tem aquele papinho que a gente sabe tudo. A gente tem que perguntar, porque eu tenho certeza que muitas das minhas dúvidas que eu falo aqui são as suas dúvidas, ok? Agora, uma coisa eu não tenho dúvida nenhuma. É o melhor rodízio de pizzas aqui da Barra e da Barra Olímpica, chamado Paladari. Paladari, de segunda a sexta, tem um buffet liberado, uma coisa maravilhosa, com aquela comida fit, saudável, que eu não faço ideia qual é o sabor. E aí tem aquela comida que gordão gosta, que eu vou lá. Hoje, por exemplo, eu misturei arroz à piemontese, bife à parmegiana, frango assado, e ainda botei por cima farofa e os caras deixaram um negócio de umas bolinhas de queijo lá. Eu tava achando que ele era tipo queijo ralado. Botei umas 40 bolinhas de queijo. Meu colesterol deve ter ido pras alturas, mas a minha nutricionista, que ninguém nos ouça, vai me salvar dessas. Mas a Paladari, como eu falo pra vocês, de segunda a sexta, um buffet maravilhoso. No final de semana, no sábado, tem aquela feijoada que é pra comer rezando a feijoada. Eu já falei, chega lá meio-dia, ajuda o pessoal a arrumar, a cortar laranja e fica até eles expulsarem vocês, porque a feijoada da Paladari é para ir com fome. Se tomar café no sábado, não vai sábado que vem. Vai sem tomar café, vai gostoso, porque é imperdível. E sexta e sábado, o melhor rodízio de pizzas e petisco, happy hour, maravilhoso, Paladari 1 e Paladari 2, ok? Já fiquei até com fome, acho que eu vou até encerrar essa entrevista agora, porque deu vontade de ir para Paladari, mas segurar um pouquinho, vamos falar rapidinho, daqui a pouco. Paladari, me espera que eu tô chegando. Hoje o convidado que a gente vai receber aqui, ele tá montando, né, tá em vias de transformar uma ideia, pelo que eu entendi, num movimento político, porque muita gente fala, quando a gente fala em partido político, eu sei que você, assim como eu, fica logo com o pé atrás. Então, vamos tentar entender se isso é um partido político, porque da forma que a gente escuta partido, a gente pensa logo nas verbas, a gente pensa logo nos esquemas, a gente pensa logo em um monte de coisa errada. Ou se é um movimento político, que eu acho muito mais importante, porque o movimento vai muito além de pegar uma sigla e de começar a ganhar verbas do governo, verbas eleitorais. E é isso que eu quero saber aqui. Por isso que eu estou trazendo ele aqui. E a gente já fala muito, muito, muito aberto. Antes de apresentá-lo, eu já falo muito aberto. O meu lado, eu sou um CPF de direita, você que me conhece sabe, mas eu quero deixar aqui também o meu convite aos partidos de esquerda, principalmente nesse ano eleitoral, aqui geral pode. Aqui eu quero que você venha, quero receber você que pensa como eu, que pensa diferente de mim. E outra, não é porque o convidado ou o partido é de direita ou é de esquerda que a gente tem que pensar igual. Não, a gente vai conversar aqui, vamos receber ideias, vamos ouvir. Porque mais importante do que falar, muitas vezes, é ouvir. Então, diferentemente do que eu venho fazendo, eu vou deixar com que o meu convidado se apresente e depois a gente vai conhecer um pouquinho melhor dele. Prazer te receber aqui. E se apresenta pra gente. Ó, vamos lá. Primeiro quero estar aqui, estou aqui agradecendo, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre o Partido Direita Brasil, tá? O porquê do Partido Direita Brasil, de que forma nós pensamos em trabalhar, né? Então, quero primeiro aqui entregar para você uma camiseta do partido, uma camisa
do Partido Direita Brasil. Vou deixar aqui na minha prateleira. Não vai caber em mim, né? Porque pro gordo é quantos Gs? Eu sou 9 Gs. Essa aqui são 2 só, tá vendo? Gostei. Nós... Aqui, ó. Vamos deixar ela aqui, ó, por enquanto, fazendo aquela publi. Vamos deixar ela aqui hoje. Nós estamos já na fase final. O seu do nome, partido. para os nossos amigos, para quem não te conhece aqui. Ó. Vamos lá. Meu nome é Marco Antônio, tá? Marco Antônio Ramos. Fui nascido e criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Um apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu acredito que praticamente todos os nossos bairros, né, da nossa cidade. Comecei a política, a minha militância, né? Eu fui um carioca criado na Zona Sul, mas que queria conhecer as realidades do Rio de Janeiro. Então eu fui voluntário da Cruz Vermelha, fiz trabalho em Vigário Geral, em Parada de Lucas. Minha área, né? eu sou de Vista Alegre. Eu sempre eu fui criado, tem uma coisa interessante aí na história da minha vida. Eu fui criado pelos meus avós, meus pais são vivos, mas eu fui criado pelos meus avós. E meu avô foi um grande empresário aqui no Rio de Janeiro, né? Meu avô foi, né, ele foi dono de rede de lojas aqui no Rio de Janeiro. E ele criou, né, um império nessa área de atuação dele. Meu avô foi um dos primeiros civis a serem convidados para a Escola Superior de Guerra, né? Meu avô veio de Alagoas para cá e era formado em farmácia e ele não queria ser farmacêutico, começou a vender lá na Uruguaiana e montou a primeira loja, a segunda loja, né? E criou um espaço aqui muito grande no comércio do Rio de Janeiro. Ainda existe? Não, fechou. Nós temos até uma rua da família, que é a rua Professor Arthur Ramos, que fica lá no Leblon, né? É uma origem de alagoanos que vieram para o Rio e construíram uma história aqui. Então eu fui criado, né? Eu fui criado ali no Flamengo, na Rui Barbosa, onde o poder econômico ali era muito alto. Sim. Mas do outro lado eu tinha minha avó, por parte de mãe, que era uma pessoa muito humilde, né? Era uma trabalhadora, trabalhava em fábrica, né? O meu outro avô eu não conheci, então eu ficava um final de semana morando numa mansão, na Rui Barbosa, num apartamento que era uma mansão, e no outro final de semana eu ia lá com meu arrozinho com feijão, com a minha avó, em ovinho frito, e eu era feliz. Então eu consigo diferenciar os dois lados, né? E com isso eu quis aprender, eu quis conhecer. E aí fui fazer trabalho social, Vigário Geral, Parada de Lucas. Fui voluntário da Cruz Vermelha no Sertão do Brasil. Queria conhecer o Sertão do Brasil. Fui lá para o Sertão do Brasil. Mas com alguma formação para isso? Nessa época eu fazia faculdade de Relações Públicas na SUAM. E depois eu... Em Bom Sucesso? Na SUAM. Ah, então, mais uma prova que estava... Aquela conhecia o Rio. E aí eu abandonei... eu cheguei a trabalhar em grandes empresas. Eu trabalhei na Cougar, né, que era uma multinacional. Trabalhei na CCE. Mas aí eu me afastei de tudo. E falei assim, caramba, eu preciso fazer mais pelo nosso país. E aí foi quando eu apresentei ao país a proposta de criação de uma Coordenadoria Nacional da Juventude, que nós tínhamos que ter um setor para fazer políticas públicas para a juventude. Foi quando o então presidente da República, Fernando Henrique, me recebeu, apresentei a ele o projeto e hoje nós temos no país aí uma Coordenadoria Nacional da Juventude, que é muito triste, porque o jovem é o futuro e eu não vejo realmente acontecer nada, né? Só está lá o nome, coordenadoria, mas na prática não acontece nada, né? Mas essa plantinha foi... Quando Fernando Henrique foi presidente. Fernando Henrique... Eu mostrei para o presidente, na época, a importância do governo federal se ter um setor para fazer políticas públicas para a juventude. E como que eu fiz para chegar até ele? Eu fui para o Congresso Nacional e fui de gabinete em gabinete na bancada do Rio. Falei, gente, olha, é importante esse projeto para o nosso estado. E aí um deputado me recebeu, aí fomos fazendo aquela corrente de deputados e todos eles, na época, a maioria, entregou ao presidente a proposta. Falou, olha, recebe o Marco, ouve o Marco para apresentar o projeto para ele. E aí foi quando o presidente me recebeu. Nós estamos falando de 25 anos atrás. 25, eu estou com 53. E a minha trajetória política, eu tenho uma experiência, né, de política grande. Por quê? Porque a minha origem foi o trabalho social. Então eu vi, né, como a coisa funciona. Aí depois eu fui ser político, eu fui vereador, eu fui presidente de Câmara, eu fui secretário de Meio Ambiente, né? Eu estou na política há um tempo e essa experiência na política é muito importante. Por quê? Eu comecei na política lá atrás e ali eu vi como o país funciona, como as coisas poderiam tomar um rumo diferente, né? E eu abandonei. Hoje eu quero dizer até claro para você aqui no teu programa, para todo mundo, eu não sou candidato a nada. Marco Antônio não é candidato a nada.
O projeto do Marco Antônio é fazer crescer o Partido Direita Brasil. Então, quando eu falo com você, as coisas que eu vou falar aqui, eu não estou falando de candidato, porque eu não sou candidato a nada. Então, é o que eu falei, é um movimento, é um projeto. O partido hoje é uma realidade. Nós estamos registrados no TSE, nós estamos na fase final agora de homologação, né? Um partido, para ele ser criado, você tem que criar uma série de regras, né, de documentos que você tem que fazer. Nós cumprimos tudo que é a primeira etapa, né? Nós estamos registrados no TSE, agora nós estamos trabalhando para a homologação. Então, o que eu quero dizer para você juridicamente é o seguinte: o partido existe, a gente só não pode ainda lançar candidatos. Por que a gente não pode lançar candidatos? Porque a gente tem que cumprir a etapa final, que são as chamadas fichas de apoiamento. Que a gente tem que bater uma quantidade de fichas de apoiamento, que não é filiação, em 9 estados do Brasil. Mas o que a gente está fazendo no decorrer desse trabalho de recolher as fichas de apoiamento? O partido está se posicionando, né? Porque os partidos, na história do nosso país, a maioria dos partidos eles só servem como barriga de aluguel. Eles só funcionam no período eleitoral. Chega o período eleitoral, o partido vai lá, recebe aquela quantidade de dinheiro, banca os candidatos, o qual eles têm interesse de eleger. Com isso, não surge mais lideranças políticas novas, porque eles pegam o dinheiro do fundo partidário e faz aquele jogo de cartas marcadas. Então, olha, eu quero eleger esse aqui, porque esse aqui eu vou manipular, esse aqui eu vou controlar. E aí, em cima desse controle, elege quem eles querem. Então, a ideia do Partido Direita Brasil é o quê? Um partido que, primeiro, não se comprometa com o sistema. Em que sentido? Vou dar um exemplo agora. Nós estamos vivendo o maior escândalo do país, que é o esquema do Banco Master. Quantos partidos estão se posicionando quanto a essa pauta? Ninguém. Está todo mundo o quê? Em cima do muro. Tem um aqui, outro ali, entendeu? Então, nós temos o quê? Nós temos posição, tá? Por quê? Como é que nós vamos nos omitir num escândalo tão grandioso quanto esse? Eu vou dar um exemplo para você interessante. O PL, né? Nosso partido hoje é o único partido direita 100%. O PL nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, vamos falar de estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá o líder do PL daqui, que é o Altineu Cortes, que não assinou a CPI do Banco Master. Então, conclusão, se eu fosse o presidente do PL, ou assina essa CPI, ou você está expulso, você está fora do meu partido, porque não tem coerência. Mas aí manda embora do partido, o que acontece com o mandato? Posso falar uma coisa para você? É melhor você tirar uma laranja podre do que você ter ela ali. Sabe por quê? Porque senão você fica sem credibilidade. Vou dar um outro exemplo do estado do Rio de Janeiro. Nós temos 3 senadores. O Romário está afastado lá do Senado. Quem assumiu o mandato agora é o Bruno Boeto, que está no lugar dele. Ele assinou a CPI? Não assinou. E aí, o que o presidente do partido fez? Nada. Mas com o Romário também não fez nada. Não, posso falar um negócio para você? É uma vergonha, né? A direita, em peso, votou no Romário para senador. E agora, no momento mais importante, que eu digo, da história política do nosso país, o Romário foi pro armário. O Romário, eu digo, Romário foi pro armário. Sabe por quê? Porque ele justificou que, olha, eu não... Ô peixe, eu tô saindo aqui do Senado porque tem um acordo político que o meu suplente tem que ficar um período. Foi as entrevistas que ele deu. Desculpa, tá? No momento como esse, ele simplesmente tá fugindo da responsabilidade. Meteu a mão na coxa e pediu pra sair. O que ele fez? Ele deu um grande olé na maioria dos eleitores. Olha, eu vou ter que assinar aqui pedido de impeachment de ministro. Eu vou ter que assinar aqui pedido de CPI de banco. Ele se afastou. Mas já não tinha feito isso quando o Bolsonaro foi preso. Em momento algum, ele foi leal ao Bolsonaro. Na verdade, na minha opinião, o posicionamento dele é o quê? Um posicionamento de ficar em cima do muro. E aí eu te digo, mas o erro maior é do presidente do PL, que não tomou uma atitude de falar, olha só, você é senador do nosso partido. Ô peixe, meu amigo, olha só, isso aqui não é uma partida de futebol não, que você vai ficar lá na área esperando a bola pra chutar não. Você tem que estar aqui pra botar na cara. Então, conclusão, ele se escondeu, o suplente se escondeu, aí você vê que não tem coerência. Vou dar um outro exemplo. Olha como nós estamos vivendo um momento tão negro,
na história da política do nosso Estado. Mas deixa eu te interromper. É um momento negro, mas também é um momento claro. Sem papo furado de racismo que as pessoas usam. É negro no sentido de ser um buraco que não dá pra ver muita coisa. Mas a gente tá vivendo um momento também que o holofote tá em cima. Então, quando a gente fala um buraco negro, um momento negro, parece que as coisas não estão muito às claras, que tá meio escondido. Eu acho diferente. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que depois de muitos anos, a imprensa, a grande imprensa, está fazendo o papel dela, que é de investigar, de denunciar e de publicar. A imprensa, pela primeira vez nos últimos 15 anos, está fazendo isso. E os lados estão bem distintos e está bem nítido para mim. Nunca foi tão claro, por isso que eu digo, nunca foi tão claro o certo e o errado. Eu acho que todos os erros que o eleitor... Porque eu recebo muitos políticos aqui. E aí todos os erros que os políticos são acusados, eu também coloco muito na conta do eleitor. Que ele que vota, né? É óbvio. Ele que vai lá e vota no número. O Rio de Janeiro, por exemplo, gosta de votar em bandido. Gosta de votar em quem já foi preso ou quem vai ser... Nós tivemos aí 5 governadores presos. E vamos ter o 6º daqui a pouco. Vai ser preso. Ó, nós temos um vereador hoje que foi preso. Presidente da Leste. Olha só, deixa eu te falar. Vereador preso, deputado preso, delegado da Polícia Federal preso, delegado da Polícia Civil. Desculpa, quem tá comandando esse estado é o crime organizado. Nós somos o Porque narco-estado. eles estão espalhados em todos os setores. Eles estão na Câmara de Vereadores, eles estão lá na Assembleia Legislativa. Então, conclusão, é uma coisa horrorosa. É muito importante a população ir lá levantar quem foram os deputados que assinaram a CPI do Banco Master. A população não sabe nem quem votou, Marco. Mas eu tenho ainda a esperança, sabe, a nossa missão, né? Eu digo eu como partido, você como comunicador, é a gente ficar insistindo na cabeça deles. Mas cansa, porque né? Cansa. Eu fico me perguntando... Votaram no TH Joias, pelo amor de Deus, que loucura. O cara é excelência. Um bandido. TH Joias é um bandido criminoso. E ele era chamado por excelência. E posso falar mais? A gente viu várias fotos deles ligado próximo de autoridades, próximos à cúpula da polícia. Pelo amor de Deus, ninguém é idiota. Entendeu? Ninguém é idiota. Aquilo ali foi a situação mais ridícula que eu já vi na história da política do Rio de Janeiro. Então, é um momento, quando eu digo que o momento realmente é um momento muito complicado, você sabe que eu tenho a bandeira de trazer as Forças Armadas pro Rio de Janeiro, né? Quais Forças Armadas? Vamos lá. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa que é muito interessante. O porquê das Forças Armadas. O porquê das Forças Armadas é que uma das bandeiras, porque um partido, a pauta é Brasil, né? Lógico. Eu vou falar aqui de estado de Rio de Janeiro, né? Primeiro ponto. Todos nós não temos dúvida que todo o sistema está corrompido. Todo corrompido. Ninguém consegue, é uma realidade. Por que a gente diz que o sistema está todo corrompido e tudo apodreceu? Quando você não tem o direito básico que está na nossa Constituição, que é o direito de ir e vir, porque, desculpa, você não vai entrar numa comunidade, você vai andar que o vagabundo não vai deixar você andar. Ah, vai. Ué, não Entendeu? vai entrar? Só se fizer acordo. Ah, Mas a pessoa do bem... eu vi ministro lá, que hoje é ministro do STF. Aí, aquilo ali Pode, né? Aquilo ali é a coisa mais, desculpa, escrota que eu já vi na minha vida. Escárnio. Porque ninguém consegue entrar... Nem o caveirão entra. Ninguém entra dentro de uma comunidade sem fazer um acordo. Ponto. Então nós temos 2 problemas muito sérios aqui no nosso estado. Nós temos o problema do tráfico de drogas, porque é deles, eles que comandam, eles que decidem. Esculhambam o morador, esculacham o trabalhador levanta às 6 horas da manhã para ir trabalhar, tem que ouvir coronhada de vagabundo na cara, fuzil na cara. Não pode ter filha. E depois tem uma outra coisa, vai pegar o transporte, que é um outro caos, né? Aí você tem mais um problema também, que é a praga, que ninguém tem coragem de botar o dedo, porque, desculpa, tá? Nós temos a maioria, eu posso dizer para você, a maior parte dos nossos políticos é tudo cagão, é tudo medroso. Ninguém toca no dedo da milícia. Por que ninguém fala de milícia? Eles estão envolvidos em tudo. Porque eles se cagam de medo, tem medo. Então, conclusão, nós temos 2... Tem medo ou são cúmplices? Aí é que tá, olha só. Aí a gente fica, né? Ou tem medo ou é cúmplice. Porque você, no mínimo, eles estão fazendo um erro que é o seguinte, é a omissão. Fechando o olho. Isso aí. Omissão, porque o papel deles é fiscalizar.
Uhum. E aí, conclusão, você tem o problema da milícia, você tem o problema do tráfico, aí você tem delegado preso, policial preso e tal. Então, o que é a minha ideia de Forças Armadas? Quando você amplia a nossa segurança pública e você bota mais Marinha, Exército, Aeronáutica, primeiro, a possibilidade de um entregar o outro é muito grande. Um vai e entrega o outro. Tudo que você faz, que tem muita gente envolvida, se você for... Pra vou dar vazar exemplo, é mais fácil. Você vai lá corromper um comandante de um quartel. Mas se esse comandante, ele tem que dividir tudo que ele vai fazer com a Marinha, com o Exército, não tem segredo. Segredo, quando tem mais de um, não tem segredo. Você já começa ali, olha, a gente tem que ter a esperança de que alguém vai gritar, de que alguém vai berrar. Então, esse é um ponto. Se você pega as estatísticas de quando vem uma autoridade no país e que as Forças Armadas vão fazer o trabalho de patrulhamento de segurança, os índices são praticamente 0, 0, 0, 0. É uma realidade. Quando você recebe. Você tem um evento de grande porte no Rio. E aí você coloca lá as Forças Armadas nas ruas. Primeiro, a população se sente mais segura, mas não é só a sensação de se sentir a população mais segura. Os índices quase zeram. Mas também tem o esquema aí, né? Agora, Você sabe que tem, olha né? só. Tem conversa. Olha só. O que a gente precisa hoje? A polícia militar, a polícia civil é uma grande realidade. A quantidade de policiais nas ruas, é mínimo. Você anda na rua, você não vai ver, porque não tem gente suficiente para isso. Eu vou dar um exemplo. Eu tive na Colômbia. Na Colômbia, lá, as Farc, aqueles grupos terroristas e tal, só a polícia que fazia o trabalho de patrulhamento. A população não se sentia segura, porque tinha atentado toda hora. A última vez que eu estive na Colômbia, quando eu estive na Colômbia, as Forças Armadas, ela é muito presente nesse trabalho de patrulhamento. E você acaba se sentindo seguro, porque o vagabundo, ele quer ver a facilidade. Se ele tem a facilidade, ele vai lá e ele vai roubar. E aí nós temos um outro porém. Hoje nós estamos vivendo uma guerra urbana. Como é que as Forças Armadas, o blindado, eu vou dar um exemplo, como é que você vai entrar numa comunidade dessa sem ter uma infraestrutura de combate de guerra? A estrutura deles é uma estrutura de guerra. Nós vivemos uma guerra urbana. Se entra numa guerra, um soldado, é uma guerra urbana. Aí vamos lá, e alguns vão dizer assim, não, mas os soldados não estão preparados, não... Olha só, eles estão preparados para uma guerra. Ah, mas é diferente o morro. Eu posso falar porque eu fiz trabalho social e eu conheço esses morros aí praticamente todos. Quando o exército sobe, eles se cagam todos e saem correndo. Quando o exército chega à marinha, desculpa, eles saem correndo igual menininha. Fica todo mundo de calcinha rosa. Eles saem correndo. Então, o que acontece? A gente precisa impor respeito. Então, a gente não pode usar as forças... Porque a realidade é, o Brasil, depois que veio a bomba atômica, a gente não tem condição de guerrear com ninguém. A verdade é, nós temos umas forças armadas que se gasta uma fortuna. Vamos usar quando? Não, só para pintar meio fio. Para pintar meio fio. Então, o que a gente vai pegar? Vamos pegar essa turma toda, tá? Vamos fazer uma política de segurança em conjunto. Mas quem faria isso? Olha só, o certo, nós deveríamos ter, primeiro, né? Nós deveríamos ter um governador, né? Um governador que tivesse a competência de provocar isso. Eu vou dar um exemplo para você. Olha só, o governador Cláudio Castro, ele já foi governador lá, foi vice-governador, né? Agora ele já está aí com praticamente 3 anos de mandato. Olha há quantos anos ele está no poder. Então, eu vou dizer para você o seguinte, a política pública de segurança dele fracassou, foi um fiasco, um fiasco. Eu fico até meio que chocado, porque eu vi uma matéria esses dias aí, que quando ele entrou num restaurante, não sei se é verdade, que o público bateu palma. Pode ser na semana da operação. Normal. Olha só, eu sou a favor da operação? Sou a favor. Mas olha só, ele ficou lá esses anos todos lá, por que ele não fez nada? Aí agora ele fez. Eu sou a favor de fazer, mas a política pública dele fracassou. Aí eu vejo... Na Rocinha eles não fizeram. Aqueles 400 fugiram na cara deles, que vieram lá do norte. Olha Lembra? só. As 2 semanas antes. Olha só, você fica 8 anos no poder. Aí agora que é candidato a alguma coisa, aí vira o super-homem. Isso aí, sabe o que se chama? Manipulação. É manipular a população. Então, ele não teve a capacidade de fazer uma mesa redonda para fazer isso. Peraí, não, vamos lá. É capacidade?
Olha só, é porque eu sempre vou para um caminho mais elegante. Você é muito elegante. Olha só. Não estamos precisando de elegância nesse Então momento. vamos fazer o seguinte, o que faltou foi o seguinte, vontade política de fazer. Obrigado. Vontade de política de fazer. Ou interesse em não fazer, que é pior ainda. Olha só, agora, olha que coisa interessante. Ele aprovou, olha que coisa interessante, né? Você vê o quanto nós estamos sendo, esculachados e abandonados. O seu filho, quando sai de casa, ele não tem escolta, ele não tem segurança. O meu filho, quando sai de casa e o meu telefone toca meia-noite, eu fico assim, caraca, o que aconteceu com ele? Ele mora com a mãe dele, ele não mora comigo, eu sou separado da mãe dele. Quando ele me liga, eu digo, cara, meu coração já acelera. Agora, o lindo e belo do governador aprovou um projeto de lei a toque de caixa na Assembleia Legislativa que ele vai ter escolta. Ele vai ter escolta. O governador vai ter escolta. Quando ele sair do mandato, ele vai ter escolta permanente para o resto da vida. Esse é um projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Se você for pesquisar, você vai ver. A jato. Então, eu digo o seguinte. O governador vai ter escolta. E nós temos o quê? Então, você vê que a política pública é feita só para beneficiar eles. Vou falar um outro ponto agora. Também, quando a gente fala de governador, vamos falar aqui também da chefia de polícia civil e vamos falar da polícia militar. Primeiro ponto, aí eu vejo aí, né, as pesquisas também botando o chefe de polícia, né, lá em cima, o salvador da pátria. Entra numa delegacia no Rio de Janeiro, as delegacias estão caindo os pedaços. Ele sempre teve sintonia com o governador. Chefe de polícia e comandante da PM é indicado pelo governador. Caraca, o estado do Rio de Janeiro tem um orçamento milionário. Por que entre eles, por que não mandou revitalizar as delegacias? Você já viu as viaturas da Polícia Civil cair nos pedaços? Aí eu te pergunto, eles ficaram lá esse tempo todo, por que não fez o básico? O que é o básico e o arroz com feijão? Porra, é um policial ter uma viatura decente para andar. Ter uma delegacia... Mas até o colete é complicado, tem colete vencido. Olha só, me falaram que as últimas vezes que foram comprados coletes foram no período da intervenção. Foi no período da intervenção. Então eu digo o seguinte, como que você tem um chefe de polícia que ficou esse tempo todo lá, e por que ele não... Agora estão querendo lançar ele candidato, né? Eu tenho visto matérias que ele quer ser candidato. Né, que você tá falando. Estão dizendo que ele quer ser candidato. Eu digo o seguinte, candidato para quê? Se quando ele hoje, que tem a caneta na mão, está com a caneta na mão, não conseguiu fazer o básico, que é a questão das delegacias, que é o caso de dar uma condição de trabalho digna ao policial. Aí vamos agora para a polícia militar. Deixa eu só te interromper. Mas a gente eu acompanhei polícia um pouco durante algum tempo. Eu tive algumas situações que eu acompanhei o PP fazendo matéria. Um dos momentos que a polícia foi mais bem, como eu posso dizer, recompensada, vamos dizer assim, que foi valorizada, foi no período do Sérgio Cabral. Olha a que ponto nós chegamos. Olha a que ponto que nós chegamos. Entendendo? Olha só, olha que loucura. Olha só. Olha ao ponto que nós chegamos. As viaturas mais novas, as UPPs, as delegacias bem cuidadas. Tá entendendo como é que a gente tá fudido? Porra, olha só, você falou um ponto. Olha a situação. Nós tivemos um governador que foi afastado do seu cargo e ainda a gente, quando volta ao passado... Preso. E quando nós voltamos ao passado... Ele foi o melhor. Olha que loucura. A polícia. Olha que loucura. É uma loucura. Nós estamos vivendo hoje... É uma coisa absurda. Não, é uma série da Netflix que a gente assiste e fala assim... Isso é mentira, é um filme de horror. Existe. É um filme de horror. É um filme de horror. Aí eu te digo, como que as pessoas vão investir aqui no estado do Rio de Janeiro se ele não se sente seguro? Amigo, é guerra, é tiro pra tudo quanto é lado. E mesmo assim você tem esperança de lançar um partido? Olha só, eu ainda sou um idealizador, um sonhador. Se todos nós, pessoas do bem, cruzarmos o braço e não fizermos nada, você sabe o que vai acontecer? Essa cambada aí de bandidos que já vem há anos e anos sugando o sangue do povo do estado do Rio de Janeiro, eles vão continuar no poder. Tudo que eles querem é o quê? É que não tenham pessoas que venham aparecer, eu, você, outras pessoas, para poder incomodar a eles. Porque aí eles vão ficar, sabe o quê? Nadando numa zona de conforto.
zona de conforto. Então, Mas eu eles ainda estão sou... aí há 50 anos nadando na zona de conforto. Olha só, mas olha só. Pra nossa geração já não dá mais. Olha só, eu tenho 53 anos. Eu sou da época, apesar de eu ser da Zona Sul, mas eu tinha umas namoradas na Zona Norte, na Zona Oeste, que as mães botavam a cadeirinha lá na porta de casa, lá em Bangu, ficava lá na porta. Eu lembro que eu tinha uma namorada lá em Bangu, que eu chegava às vezes final de semana na casa dela lá em Bangu, na casa do vizinho, as pessoas botavam uma cadeirinha na porta e ficava todo mundo conversando. Eu quero o Rio de Janeiro de volta, que as pessoas possam voltar àquele Rio de Janeiro do passado. Mas não vai ter. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não vejo dificuldade em a gente colocar o Rio de Janeiro e resolver que é a pauta número 1 da segurança pública. Você não vê dificuldade? Não vejo dificuldade. Sabe por quê? Porque a fórmula e a receita para resolver isso, ela existe. Agora, o problema é que, infelizmente, os políticos que nós elegemos e que estão aí nos representando, eles não fizeram nada. Vamos lá. O partido amanhã é permitido... Isso tem um tempo para vocês ainda conseguirem colocar um candidato. Qual é o tempo mínimo? Não dá tempo, porque o que acontece? Para essa não dá, porque o prazo acaba agora em abril. Mas para 28... A nossa ideia é o quê? A nossa ideia é nos organizarmos para as eleições municipais. 28. Né? Eleição de presidente da República, lógico. 30. Não. Eu estou falando agora. O partido vai se posicionar. Nós vamos ter um candidato na hora certa, no momento certo. O partido não vai poder lançar candidato. Mas o partido pode se posicionar. O nosso candidato é esse, o nosso candidato é aquele. E hoje tá indo para que lado? Olha só, presidente da República não tem nem o que se falar. Nosso candidato é o Flávio Bolsonaro, que é o candidato da direita. E Jair Bolsonaro, até falar uma coisa interessante que a gente falar de Bolsonaro. As pessoas perguntam muito para mim o seguinte: Marco, você é Bolsonaro? Eu vou dizer, olha só, a gente não pode ter um partido de direita. O Bolsonaro foi a origem dessa bandeira da direita no país. Ele, para mim, ele é a minha referência, né? Então, não tem sentido. Eu dei uma entrevista para a Revista Oeste e eles perguntaram. Eu falei, não, aqui é posição, aqui não tem em cima do muro. Aqui é posição. Então, nossa referência, minha referência é Jair Bolsonaro, né? Que eu acho o maior absurdo, o que estão fazendo com ele, na verdade, querem matar ele, deixar ele lá dentro até ele morrer, né? Então, querem suicidar ele. Que nem você vê, né? O pessoal que está condenado lá, as pessoas estão lá, né? Aquela questão do batom. Débora. Caraca, deixa eu te falar. Aquilo ali, as pessoas estão morrendo, definhando ali. Então, o Mas eu partido acho tem que a posição firme. Eu acho que pior do que você ser preso injustamente é você ser preso injustamente pelo tipo de pessoas que estão prendendo. Quem está prendendo, quem está julgando, estar julgando é pior do que a injustiça do que de você ser acusado por uma coisa que não foi um crime. Olha só, você vê. Mas... olha só, nós estamos vivendo... Mas agora a água tá batendo na bunda de quem estava do lado deles, Você tá? falou uma coisa que eu falo muito, né? Eu torço para que realmente seja aberta a CPI do Banco Master, que realmente a coisa aconteça, para a gente realmente começar a passar o Brasil a limpo. Porque eu não tenho dúvida, tá? Que se realmente a coisa avançar, eu acho que a maior parte dos brasileiros vão ficar chocados, porque eu não tenho dúvida que a podridão e a nojeira ali é muito grande. Você acha que vão ficar chocados mesmo? Você é esperançoso, né? Eu tenho essa... Olha só... Você acha que vão ficar chocados? Você acha... Sério, você acha... Eu gosto de receber vocês políticos, principalmente pessoal da direita, eu gosto de receber vocês aqui, que vocês têm uma esperança que eu falo assim, pô, os caras devem estar de sacanagem. Você acha que alguém vai ficar chocado se descobrirem o que todo mundo já sabe? Você acha realmente que alguém vai ficar chocado de descobrir que 120 milhões de um contrato, que isso daí não é lobby, que isso daí não é propina? Você acha que a gente vai ficar chocado? Você acha que alguém vai ficar chocado de descobrir que o Bolsonaro tá preso, que o Daniel Silveira tá preso, que o Roberto Jefferson tá preso? Porque são pessoas que falam mais do que a boca. Eu acho que tem muito mais coisas. Eu acho que tem muito mais Mas coisas. não vai chocar, porque a gente vai ver na pesquisa e o Lula continua com quase 50%. Cara, olha só. Meu Deus! Parece que é impossível. Parece que é uma lavagem cerebral, eu não tenho esperança. Né? Parece zero. Parece que é uma... Eu não entendo realmente, né? A incoerência. Não, isso é falta de caráter. Olha só. Que nem a história da picanha, né?
iludiu a população toda, nós ficamos só com o cheirinho da Isso picanha, aí. né? Se você vai no mercado hoje, todos os dias os preços só estão aumentando, 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 aumentando. Sem falar toda a realidade do país, porque nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo um país miserável. Você viu a população de rua, como é que nós estamos? Os moradores de rua, como eles estão aumentando? Vai no centro da cidade. Olha só. Acabou o Olha centro. só. Não tem nada que você fale nesse país o seguinte, tá dando certo. Não tá nada. Não tem nada. E ainda tem gente que acha que ele é a pessoa para continuar presidente da República. Tem metade da população que acha. Loucura. Mas olha só. Por isso que não tem esperança. Olha só. Nenhuma. Eu digo como um bom brasileiro e um idealista, né? Porque aí você vai falar assim, poxa, o que te mexe? O que te, né? Porque para você entrar num projeto como esse, porque você tá batendo de frente com o sistema, né? Você falou uma coisa interessante. O que a maioria dos partidos querem? Fundo partidário e depois barganhar. Cargos e negócios. Isso aí. Olha só. O que me move, o que me motiva, realmente me faz, é a gente ter um país diferente. Todos os dias, quando a gente sai de casa, a gente encontra um brasileiro, caraca, que ele acorda muito cedo, ele trabalha pra caramba, e no final do mês, o dinheiro dele não dá nem pra ele botar uma comida decente dentro de casa. O que falta muito, que eu vejo, eu vivo esse mundo da política, do social, há muito tempo, e o que falta nesses políticos que estão aí no comando, eles não têm amor nenhum pelo próximo. Quando você não tem amor pelo próximo, político que não tem amor pelo próximo, ele só pensa o quê? Grana, negócios. Poder. Então, você pode ver que a maioria dos políticos do nosso país, quando eles chegam lá, o que eles querem? O que eu vou fazer para me dar bem? Ele não olha na cara da maioria dos trabalhadores que andam de trem, que andam de metrô. Eu vou falar uma coisa para você que você pode falar assim, caraca, esse cara ele não é desse planeta. Mas às vezes eu chego em casa e eu olho ali o trabalhador, às vezes ele está ali numa caixa do mercado, aí eu olho para ele, e aí você olha aquilo ali e fala assim, caraca, o cara trabalha 500 horas por dia, porra, de segunda a sábado, e aí você vê, o cara não tem um mínimo para dar pro filho dele. Cara, eu não sei nem, para te falar a verdade, as pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro hoje, eu não sei nem como essas pessoas conseguem sorrir. O cara que é milionário, que recebeu uma fortuna, beleza, o cara vai pro Yacht Club, o cara toma uísque, mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então eu acho o seguinte, o maior problema que passa na cabeça desses vagabundos aí que acabam ser eleitos, porque eles não têm amor pelas pessoas. E aí posso falar, o cara não tá nem aí se o cara vai pegar um trem lotado, se o cara não tem uma saúde pública de qualidade, se o cara não vai... Porque ele vai lá para a saúde pública, ele vai lá para o melhor, ele vai viver essa realidade. O filho dele não tem contato nenhum com essa realidade. Ele não precisa... O mundo deles... Eu digo isso porque meus amigos de infância, todos eram filhos de ricos. E o mundo deles era um mundo totalmente diferente do que eu via quando eu ia numa comunidade. Então, quando eu falo, às vezes, estou falando contigo de segurança pública, porque o que acontece? Eu consegui ver os dois lados. Então, você consegue ter uma noção. Como eu tive uma família de um lado rica e uma família muito pobre, eu vivi as duas realidades. Eu fui para a prática andar. E aí você olha, eu olhava a minha avó, né? A minha avó que me educou já não está mais viva aqui. A minha avó de 94 anos, ela está viva até hoje. Ela trabalhou em fábrica. Ela passou 1000 dificuldades. Então eu consigo... Eu tenho realmente... O que me motiva é o amor que eu tenho pelas essas pessoas. E eu digo o seguinte, poxa, eu estou tendo uma oportunidade, eu vou dar exemplo, a oportunidade que você está me dando hoje de falar do partido. É uma oportunidade que você está me dando para representar essas pessoas que mais precisam. Para alguém se identificar aqui e falar, porra, eu penso igual, eu tô nesse Você está lugar. me ajudando. E aí o que acontece? Então, eu quero... Muitas dessas pessoas que sofrem isso tudo, eles não têm a oportunidade que eu estou tendo através de um partido, através da oportunidade de falar em defesa deles. Eles não têm ninguém para falar sobre eles. Mas então, esse movimento, esse partido, né? Ele tá aberto quando virar eleitoral, quando tiver a possibilidade de lançar candidatos. A gente vai ver nesse partido, no Partido Direita Brasil, a gente vai ver pessoas, que nem a gente brinca aqui, geral pode ser candidato pelo
Direita Brasil? Ou a gente vai ver mais uma vez o movimento, e aí daqui a pouco vão ter intelectuais, vão ter ricos, vão ter acadêmicos, vão ter teóricos, mas a gente não vai ver, de fato, essa pessoa que você está falando aí, que é o trabalhador, que é o líder daquela comunidade ali. Enfim, quem vão ser, quem vai formar a linha de candidatos que, se a gente conseguir aí, se vocês conseguirem aí, para a eleição de 28, tomara que consiga, é uma eleição municipal. Então, talvez seja a eleição mais democrática, pelo menos no sentido dos candidatos. A gente tem pessoas que, principalmente no interior do Brasil, a gente tem pessoas menos abastadas que conseguem. Tem um cara da carrocinha da pipoca, tem a merendeira da escola. Eu já vi pessoas desse tipo de segmento serem eleitos e, principalmente, terem voz. O Partido Direita Brasil vai dar voz para essa gente, ou vai ser um partido da direita, mas que vai olhar os problemas das pessoas, mas não vai deixar que as pessoas também se manifestem? Olha só, desculpa Pode aqui. ficar à vontade, Esse tranquilo. partido aqui é um partido que a gente quer que tenha cheiro de povo. Cheiro de povo, tá? Isso aqui não é um partido para ser dominado e controlado pela elite ou negociar com os prefeitos. Porque o que acontece numa eleição municipal? O prefeito vai, procura o partido e oferece para o partido: ó, te dou uma secretaria, te dou isso, aquilo, e eu quero aqui o partido e eu vou organizar a nominata e vou botar quem eu quero para eleger quem eu quero. A gente quer ter nós vamos fazer o diferencial. Não adianta, olha só, você ter mais um partido que seja um partido de aluguel, que nem a maioria dos partidos são. Exatamente. A gente tem que ter o diferencial. Olha só, eu estou lutando, eu estou me dedicando, a gente tem aqui uma missão, que é o crescimento do partido, para depois que a gente passar o mais difícil que é agora, simplesmente por algum interesse financeiro, fazer uma política diferente. Então, a ideia não é essa. Isso que nos diferencia. A ideia não, o compromisso não é esse. O compromisso não é esse. Tá Por quê? gravado, hein? Olha só, pode gravar e vou falar uma coisa para você. Eu tenho eu sou um católico, né? Eu sou católico, Já ajuda. né? E eu faço as coisas. Deus sempre ajuda as pessoas que fazem o bem, que se dedicam. Acontecem às vezes situações inusitadas nas nossas vidas. Eu tenho certeza que eu fazendo bem, nós vamos conseguir chegar lá. Mas se em algum momento, depois que eu chegar lá, eu desvirtuar, Isso aí. eu não tenho dúvida. A vida é assim, da mesma forma que você sobe, você cai. Não é muito, não. A vida comigo, né? A minha é uma roda gigante. Mas você tem episódio de você chegar lá em cima e cagar nos outros? Não, mas eu vou falar uma coisa isso. pra você. Mas tem quem caga, mas o político Eu tava tem falando isso em casa. cara. Olha só. Eu discuto isso, eu tava discutindo ontem com os amigos, num post lá, que as pessoas falando, quem faz, aqui se faz, aqui se paga, né? Isso, aqui se faz, aqui se paga. Isso é uma mentira. Eu sou cristão também, eu sou católico, fiz todos os meus sacramentos na igreja católica, na igreja São Rafael, casei na igreja Nossa Senhora Perpétua Socorro, que é o nome da minha mãe, eu sou católico. Só que, ao longo dos anos, a gente vai ficando Vendo tanta amargo. coisa. Vai tomando pancada, né? E eu acho que o cara... No Brasil, então, a gente tem políticos aí, que a gente não vai nem citar o nome, a gente tem políticos aí que estão há 70 anos roubando e tá vivendo como rei no norte do Brasil, principalmente. Eles vão se perpetuando E a família vai junto. E as coisas não acontecem, né? Não paga. Olha só, porque a gente sempre imagina, a gente fica vendo hoje com a tecnologia, então, a gente vê isso muito rápido, né? Fala assim, porra, mas aquele cara é um bandido, mas esse cara não cai, esse cara não cai, esse cara não cai. Mas não tem jeito, a gente tem que continuar com o pensamento de que a casa deles um dia vai cair. Tem uma coisa muito interessante no mundo político, que é o seguinte: eu não sei o que acontece com essas pessoas, que quando o cara ganha uma eleição, a mosca azul pica. E ele deslumbra. O olhar muda. O olhar já muda. Deve ser bom, Você né? olha pra ele e entendeu? Eu não sei, olha só. Se eu tive o privilégio de que quando eu nasci, eu já fui morar num apartamento que se eu quisesse jogar bola dentro dele, eu jogava. Então eu não sei. E meu avô, aí eu digo também, tem uma coisa muito grande que se chama questão caráter, ética. Seu avô veio milionário já pro Rio? Meu avô veio sem nada. Meu avô comia rapadura
Então, Meu tá avô vendo? comia rapadura e lavava. Minha avó falava que ele tinha um par de meia. Ele era aquilo que eu te falei. Ele veio para o Rio, lá de Alagoas, de uma cidadezinha chamada Pilar, que nós temos até um museu da família lá, que é um museu do professor Arthur Ramos. Ele veio para cá e ele lavava lá a meiazinha dele e a Isso. rapadura. Depois, Hebe Camargo trabalhava fazendo propaganda das lojas dele, Caramba. né? Meu avô, com Qual é o os nome da loja? Casas Neno. Atende do grande ao pequeno. Se você botar a Que história legal. da Casas Neno, aqueles pontos praticamente do centro, todos eram do meu avô. E ele começou como camelô. Aí o dono das lojas, garçom, deu para ele, emprestava um pouquinho de rádio de pilha, e aí, conclusão da história. Meu avô representou o comércio do Brasil no mundo todo. Então ele teve, e aí Mas eu foi uma fui construção, educado. né? Ele foi educado. Quando os militares assumiram o poder, meu avô foi convidado para ser governador biônico de Alagoas. Ele não aceitou por uma série de razões, família e tal, porque nós tínhamos o irmão do meu avô era herói de guerra e aí falou, não, peraí, conclusão. Mas ele teve toda uma história. Ele começou do zero. Então ele não foi roubando, não foi lesando. E ele me ensinava, a gente sentava muito, que hoje em dia quase não tem mais com essas gerações que estão aí hoje. Eu sentava naquela mesa enorme, naquele apartamento, e meu avô falava, olha, é assim, a humildade. E a minha avó era filha única de militar, músico do exército. Minha avó falava de toda a história, né? Olha, então, conclusão da história, eu fui preparado e educado para viver estas situações. Agora, essas pessoas aí, infelizmente, o que acontecem? Elas chegam lá, elas deslumbram, às vezes até com as pessoas próximas delas, elas viram bicho, entendeu? Elas viram bicho. Então é muito uma questão lá atrás. Infelizmente, a maior parte da nossa classe política que está aí, eles não tiveram essa base lá atrás. E aí, conclusão, eles desvirtuam, eles, sabe, eles se Falta perdem. de referência e falta de base, eu acho que é o problema maior que tem hoje no mundo. E aí, o que acontece? Por isso que você vê que o mundo está todo de cabeça para baixo. Você vê as loucuras, você vê os garotos agora, o que fizeram lá com a menina, aquela crueldade, aquela coisa louca. Você vê, são jovens e olha que coisa, olha como que o mundo tá tudo de cabeça para baixo. Então a gente, às vezes, eu me coloco muito na questão dos valores do partido, da importância, da família, né? A gente se coloca, por quê? Porque é um momento, nós estamos assim num momento onde a gente tem que começar a organizar as coisas. Olha, isso aqui é certo, isso aqui não. Por quê? Porque está tudo sem controle, está tudo uma loucura. Nós estamos vivendo, né? Eu sou da época, eu tenho 53, tenho cara de menino, mas eu sou da época do orelhão. Você mora em Frente à Praia, parece que você Olha tivesse só, em 65 no mínimo. 50. Tá destruído. Tá morando em Frente à Praia, Eu sou né? da época do fichinha. Lembra da que a gente ia por orelhão? Lógico. E botava ali a fichinha? E entendeu? Eu sou daquela época do bip. Então, conclusão, a gente está vendo como a sociedade tá. Você já viu a agressividade como é que tá nas ruas? Você não pode buzinar para o carro da frente que o cara quer sair para te bater, entendeu? Porque nós estamos vivendo hoje, que eu digo o seguinte... É uma barbárie. Uma panela de pressão. Vamos falar aqui do Estado. Rio de Janeiro hoje é uma panela de pressão, né? As pessoas não se sentem seguras, as pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo de... Eu tenho uma menina que vai lá em casa, ela vai lá uma vez por semana limpar o apartamento. Conclusão, tem dia que ela não vai trabalhar. Ah, por que não foi? Porque tá tendo tiroteio onde eu moro. Então, Não precisa ir longe. E não é só a menina, não. Ontem, eu moro, o estúdio aqui na Barra, eu moro em Jacarepaguá, e ontem, no grupo do condomínio aqui, o pessoal falou que estava parecendo que estava dentro de casa os tiros, na Cidade de Deus. E várias vezes eu já tive questões aqui, porque onde eu moro eu passo próximo à Cidade de Deus. Várias vezes eu tive que, desviar ou não consegui chegar aqui, já desmarquei entrevista. E isso afeta o meu estúdio, que volto a dizer, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é na Barra da Tijuca, que é um bairro razoavelmente seguro, vamos dizer assim, que não tem favela. Mas isso afeta a vida de todo mundo. A insegurança do Rio, eu tenho um filho de 14 e um de 17. E os meus dois filhos são monitorados aqui pelo aplicativo o tempo inteiro. O meu filho, ele começou agora a lutar jiu-jitsu numa academia que é a 100 metros da minha casa. Eu moro numa rua super residencial. O fato de ser residencial, para mim, hoje é pior, porque é mais ermo o lugar. Então eu fico igual um paranoico, enquanto não vem aquela notificação, Arthur chegou em casa, eu tô aqui na nosso tensão. Nosso coração fica acelerado. Eu tô aqui, às vezes eu tô trabalhando aqui, ou tô em casa e tô tenso. Só quando vem aquela notificação que eu fico tranquilo.
Então, assim, a gente vive num estado, literalmente num estado que é o Rio de Janeiro, mas num estado de medo que eu vejo muito... Eu tenho muito pouca esperança. Eu sou muito desesperançoso. Por quê? É um desabafo isso. Porque quando, na última eleição, em 2022, quando o William Bonner anuncia que um dos candidatos ultrapassou o outro, se você visse a quantidade de fogos e tiros, se você ouvisse a quantidade de fogos e tiros que eu ouvia, você falava assim, ué, nós estamos em outubro ou é Réveillon? Parecia Réveillon. Parecia Réveillon. Eu tinha, em 2002, eu tinha 45 anos. 45 anos. Primeira vez na vida que eu tive que tomar um remédio, um calmante. A minha mulher me obrigou a tomar pelo meu estado naquele momento de ver o que estava se aproximando, o que viriam nos 4 anos seguintes. Eu não estava errado em absolutamente nada Só naqueles 4 anos. Por que os Pior, parlamentares... Pior do que a minha pior perspectiva. Ó, só para você ter ideia, né, que você sabe disso. Por que os deputados e vereadores da esquerda entram dentro da comunidade e ninguém da direita consegue entrar? Por quê? Então, você vê que tá tudo errado. Tá tudo errado. A medida que não podia entrar nas favelas. Olha só, tá A tudo... DPF, né? Olha só, tá tudo errado. Então, o que nós... A nossa missão? A nossa missão é ser uma bandeira, né? Porque o que acontece? As pessoas também precisam ter uma esperança, né? As pessoas precisam ter, porque na boa, olha só, se nós não volto a falar, se nós não tivermos pessoas do bem para poder realmente se colocar e lutar por um Rio de Janeiro melhor, acabou, é fechar a porta do Rio de Janeiro e jogar fora, a chave fora, e entregar para esses vagabundos que estão aí. Ah, mas eu acho que as pessoas Entendeu? vão fazer isso. Eu vi uma pesquisa há pouco tempo que a maior parte das pessoas, se tivessem oportunidade de sair do Rio, elas iriam. Você sabia que eu fui há pouco tempo em São Paulo? E eu fiquei surpreso com uma coisa. A gente anda hoje na nossa Rio Branco, né? No centro do Rio de Janeiro. Tudo fechado. Parece cidade Dói fantasma. o coração. E aí, eu já não ia a São Paulo há muito tempo. E aí eu fui na Avenida Paulista. Aí eu vi a nossa Rio Branco de antigamente, as pessoas se trombando, esbarrando, pra lá e pra cá. Eu falei, eu fiquei igual criança... Porque eu falei assim, deu vontade até de atravessar para um lado e voltar para viver aquilo que eu vivi no passado na nossa Rio Branco. Entende? Olha que ponto. E nós não estamos falando, e nós somos da mesma geração, nós não estamos falando de um passado de 50 anos atrás, não. Eu chego a ficar arrepiado realmente porque eu amo esse lugar. Eu amo o Rio. E aí eu ia pro centro da cidade, eu amo livros, você já viu aqui, tem um monte de livro aqui. O meu prazer, quando eu era mais jovem, eu tinha uma namorada que trabalhava ali na 7 de setembro, na Ouvidor, e aí eu ia buscar ela às vezes de ônibus, saía de Vista Alegre, ia lá encontrar ela de ônibus, e aí eu chegava às vezes 2 horas antes, porra, você jovem é muito bom, né, cara, que você não tem muita coisa pra fazer. Eu chegava 2 horas antes, tinha uma Saraiva, Mega Store da Saraiva, na rua que ela trabalhava, e eu ficava ali sentado, assim, 2 horas lendo um livro. Aí tinha dia que eu chegava e dava a volta ali. Era tão gostoso você andar no centro do Rio. Maravilhoso. A Cinelândia, aquela fervura, as pessoas arrumadas, as mulheres bonitas. Aí, mas um tempo atrás tinha a Mesbla, lá na rua, lá no passeio, e tinha umas lojas que você passava na porta da Mesbla, eu lembro do cheiro da Mesbla. Você viu o olhar das pessoas de felicidade. Não é? Sexta-feira, todo mundo, happy hour, vamos lá. As pessoas arrumadas, vivas, e você vai hoje no centro do Rio, quem vai no centro do Rio Cidade hoje... fantasma. É uma cidade fantasma. Parece um clipe do Thriller, do Michael Jackson, é cracudo. Zumbi. Outro dia minha mulher tava lá, minha mulher falou que ela tava na Presidente Vargas, um cara passou por cima do carro dela. Meu Deus, passou por cima. Aí eu falei, como assim, Fabrício? Ela o cara tava andando e ele passou por cima. Eu falei, pra quê? Ela falou, não sei. O cara simplesmente passou por cima do carro da minha mulher. Na Presidente Vargas, que é a principal, junto com a Rio Branco, as principais vias do Rio de Janeiro. Você não dá pra você andar hoje no Rio. Então, por isso que eu acho que a minha desesperança é muito grande. Eu acho que é impossível. Claro, a gente chega, não é ser saudosista, mas que é impossível que a gente consiga revitalizar. Eu acho que deveria ser uma missão dos nossos governantes hoje. Revitalizar o centro. Não com umas coisas que eles fazem aí, porque a gente vê que é para a indústria, para imobiliária, revitalizar mesmo, dar incentivo para ficar lá e principalmente dar segurança às pessoas. Mas falta, sabe o quê? Mas sabe o que falta? É aquela história, falta de vontade política, que dinheiro não falta. Não falta dinheiro. O orçamento do nosso município, o que mais tem aqui é dinheiro. Desculpa. Você falou ali, Cinelândia.
pelo amor de Deus, eles não conseguem fazer o básico, que é manter a Cinelândia limpa, a Cinelândia sem um morador. Eles não conseguem fazer o básico. Aí eu te pergunto, quantos empregos não tem na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro? Tem emprego, tem orçamento. O que falta é o quê? Interesse de fazer, eles não têm. E aí, o que acontece? A gente não tem mais, eu até falo, a gente não tem mais o arroz com feijão. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, vamos chegar lá, tem que ter um caminho. Porque se a gente tem, olha só que coisa, o mais importante é que tem dinheiro, tem orçamento para mudar. Mas, Marco, a gente tem um prefeito que já é o terceiro mandato dele, né? Ele é o terceiro... Não, agora é o quarto, né? Não é o quarto? Acho terceiro. Não, quarto. Ele agora foi reeleito. Ele foi reeleito, quarto mandato. O Rio de Janeiro então, era para ser um brinco, né? 4. Na história do país, você ter 4 mandatos, a gente era para ser uma cidade modelo para o país. E o prefeito. E meu amigo, e o presidente e o prefeito falou que não ia trair o povo, que não ia largar, porque de traição ele entende bastante, que ele não ia largar o povo, que ele não ia largar a prefeitura, e todo mundo sabia que ele ia largar, e elegeram ele. Ele está largando a prefeitura no meio do mandato e vai ser eleito no primeiro turno para governador. Meu amigo, não dá. Não dá. A gente tem um prefeito, eu até acho que ele é um bom prefeito, nunca votei nele, graças a Deus. Mas eu acho que ele faz algumas coisas em que ele é um bom prefeito, principalmente comparando com quem foi. Não acho ele um prefeito péssimo, não. Eu acho ele um cidadão. Eu acho ele um político péssimo, eu acho ele um paspalhão, acho tudo isso. Mas eu não acho que ele seja o pior dos prefeitos. Ele faz algumas coisas que eu acho interessante. Mas nunca se preocupou com segurança pública. Resolveu agora porque ele quer ser candidato que ele vai ser candidato a governador. Aí montou aquela governador. estrutura da Guarda Municipal e tal, aquela... Guarda Municipal essa que talvez é a tropa mais mal vista do Brasil. E outra coisa, raramente você vê guarda municipal na rua, né? Não vê. Você pode observar isso. São operações que vão naquela compra bater nos outros. Eu faço uma pergunta já há algum tempo. A folha é grande. Eu vejo já há algum tempo. Antigamente, você tinha um guarda municipal que ficava ali organizando o sinal, ajudando uma senhora a atravessar, as crianças a assinar. Mal ou bem, tinha alguém ali para ajudar num momento emergencial. Eu lhe pergunto, aonde estão os guardas municipais da prefeitura do Rio de Janeiro? Né? Então, eu já fiz essa reflexão, essa visão, porque é só você andar. Antigamente, na nossa época, tinha um guarda municipal que ajudava ali a atravessar. Assim, não tem. Então, primeiro, os guardas municipais sumiram. Mas eu vou fazer uma colocação aqui muito interessante. Resolver o problema dos moradores de rua é muito mais fácil do que resolver o problema da segurança pública. Se o prefeito não conseguiu resolver o problema em nada dos moradores de rua, tá muito pior. Você acha que ele vai resolver o problema da nossa segurança pública? Marco, a gente teve aí um Pan-Americano e uma Olimpíada onde jorrou dinheiro e uma Copa. E não se resolveu. O legado, né? Você lembra bem que falavam de BRT em 2007, na época do PAN. Falavam de BRT. O BRT virou só uma faixa na Avenida Brasil que atrapalhava o trânsito durante muito tempo. Agora que estão acabando. Ônibus com ar-condicionado. Eu falo isso, eu não dirijo. Então, acabei de pegar o BRT agora. Conta um segredo pra você? Eu também não dirijo. Também não? Não, porque eu tenho um problema de concentração em dirigir. Eu também, eu sou péssimo. Até no videogame eu sou ruim. Então, assim, eu não dirijo, não gosto de carro, nunca brinquei de carrinho. Então, o que acontece? Eu ando de Uber pra cima e pra baixo. Fui pegar o Uber agora, ninguém aceitava. Eu fui aqui no Aerotown pra fazer pra reclamar, mais o serviço, fui reclamar da Light no Procon. Fui até o Procon. Cheguei lá, acabei de pegar o transporte público. Acabei de pegar o BRT, que é uma estação só. Coisa linda. Peguei o BRT, que é péssimo de informação. Não sei se você já andou. Péssimo de informação. Tive que pedir pro passageiro, porque eu não sabia que ônibus pegar, que eu não tô acostumado a pegar. Que ônibus que eu pego? Era uma estação só. Aí ele falou, não, isso aí você não pode pegar, não, senão você vai parar. Enfim, eu uso transporte público. O BRT tem ar-condicionado. Mas e os outros ônibus? Que desde 2007, todo ano, a mesma história. Promete que pro verão... E nós estamos já acabando o verão, mais um verão, e as pessoas estão, mais uma vez, morrendo de calor no quentão. E ninguém vai preso, cara. E cadê os vereadores? Aí eu te pergunto, cadê os vereadores para fiscalizarem o prefeito? Concorda comigo? Os vereadores deveriam ter... Qual o papel do vereador, né? Você vê uma coisa que é uma vergonha nesse país, né? Uma vergonha nesse país. Olha que loucura. Você é vereador.
Aí você tem cargo na prefeitura. Como é que você vai fiscalizar o prefeito? É o teu chefe. A primeira função de um vereador, de um deputado, é o quê? É fazer o trabalho de fiscalização. Isso aí. Aí, É o vereador, se você for mapear hoje no estado do Rio de Janeiro, até saiu agora na lista lá do Bacelar, né? A quantidade de cargos que os deputados, né, estaduais tinham no governo do estado. Acabou. Como que você vai fiscalizar? Você vai dizer pro governador o seguinte: olha, governador, eu quero 100 cargos. Aí depois, olha, governador, mas eu vou te fiscalizar também. Não tem coerência isso na história do país. Olha, você pega o metrô. Eu ando muito de metrô. O metrô hoje, ele tá igual sardinha em lata. Aí nós temos o seguinte: nós temos uma agência reguladora. Cadê a agência reguladora para fiscalizar o metrô? Aí tem uma coisa até engraçada, tem um membro da agência reguladora, olha como ele é inteligente, olha como ele é esperto. Ele vai lá fiscalizar o metrô. Ele entra no vagão de mulheres e fica lá fazendo vídeo para colocar na rede social dos homens que entram no vagão. Mas olha que interessante, ele tá certo. Beleza, né? Ali é vagão de mulheres. Agora a pergunta, se ele vai lá no vagão de homem também para dizer o seguinte: pô, olha só, eu vou multar o metrô porque o metrô tá igual uma sardinha em lata e que se tiver qualquer coisa, alguém vai morrer aqui dentro. Aí ele não faz, ele faz o vídeo. Por que ele faz o vídeo? Aí eu vou te dizer por que ele faz o vídeo. Porque ele não tá atacando o metrô. Ele tá atacando o CPF dos homens. Dos homens. Eu não tô dizendo. Eu não tô dizendo que ele tá errado, ele tá certo. Só que ele deveria fazer a mesma coisa que ele faz, pegar o vagão do homem e dizer: olha só, isso aqui tá superlotação. Por isso que os caras estão lá. Olha a só. Maioria. Porque ali ele tá colocando os caras como sarradores, como assediadores, praticamente. Ele não tá mostrando que os caras estão lá também. Não tô justificando, estou justificando ao mesmo tempo. Porque o cara não aguenta, que o cara também tá o dia inteiro trabalhando. E tá igual sardinha em lata. Perfeito. Isso nunca tinha tentado pra isso. Ele faz isso. E tem uma outra coisa muito interessante, porque o que acontece? O metrô, às vezes, ele fica com os homens, ele fica transbordando de gente, transbordando. E tem mulheres ali no vagão. Às vezes, não tem jeito, a pessoa esbarra. E olha, como é que você vai diferenciar o cara que tá esbarrando porque esbarrou do abusador? Então, eu até brinco e falo, quando eu tô no metrô, se tiver mulher, eu fico escondido porque eu fico de costas, que eu não quero ficar perto de ninguém. Então, o que acontece? Eu moro no Flamengo, né? Então, na Zona Sul, o metrô, no horário de pico, já está igual sardinha em lata. Você imagina fora da Zona Sul? Entendeu? Aí eu te digo, cadê a agência reguladora? Ninguém faz nada, ninguém fiscaliza. Vamos lá. As pessoas que estão na agência reguladora são indicadas por quem? Pelos deputados. E aí, como é que fica? Por que os deputados não vão lá fiscalizar a agência reguladora? Então, conclusão, é um vício de comportamento, mas essa história eu ficava vendo, eu me revoltava. Eu vi aquele vídeo dele com as mulheres, eu ficava... Aí um dia tinha uma pessoa do meu lado e falou: Marco, por que você tá puta? Eu falei, cara, porque caraca, ele tá fazendo certo, só que ele tem que fazer os dois lados. Exatamente. Eu quero que ele pegue o talão dele lá de multa e lá e multar um metrô, dizendo o seguinte: olha só, tem superlotação. Porque se acontece, olha só, isso me preocupa muito. O metrô, ele tá igual sardinha em lata. Se acontecer um acidente, cara, é tragédia certa, tá todo mundo amontoado, um em cima do outro. Isso eu digo para todo mundo, o metrô do Rio de Janeiro é uma tragédia anunciada, porque é uma fatalidade que pode acontecer. E aí, se acontecer, eu já passei experiências do metrô parar, o metrô tá super lotado, as pessoas começarem a se sentir mal. Então é uma tragédia anunciada. Então você vê, olha só, olha o nosso Rio de Janeiro. Problema de transporte, problema na área de segurança, problema na saúde. Agora voltou o caos aí todo novamente, o pessoal, sofrendo pra caramba. Mas eu volto a falar pra você. Eu ainda sou um idealista. Educação. Né? Falamos de educação. Se a gente for falar da educação aqui, a gente vai dizer da questão das crianças, coitado, no verão, quanto eles sofreram. Só dar um exemplo aqui, a questão do ar-condicionado. Como é que um município do Rio de Janeiro, e tão rico, e as crianças passam por essa situação de não ter ar-condicionado? Vou além. Vamos falar das matérias que têm saído recentemente. Até é bom que a gente está falando de município e estado. A gente não está falando de só de estado e não de município. Nós estamos falando das duas coisas. Então, nós damos exemplo aqui do problema do município. E os escândalos que apareceram agora na Secretaria... Você perde, não? Não, Secretaria de Estado, da questão das reformas. Qual? Está acontecendo uma série de denúncias sobre valores que foram gastos em reformas nas escolas do Estado do Rio de Janeiro.
Essa bomba saiu na imprensa há mais ou menos 20 dias, mais ou menos. O RJTV tem anunciado isso daí direto. São contratos milionários para Obra. Reforma. Não é obra, é reforma. Não é para construir. É para pintar, é para trocar porta. Contratos milionários também. E não estão fazendo ou estão só roubando? O valor está alto demais. Conclusão, o Ministério Público está apurando isso. É uma coisa horrorosa. É uma coisa... ganham todas, né? Caraca. Eles não conseguem nem empatar, né? Por Só isso, querem ganhar. tanto é que houve depois as mudanças. Mudou a secretária de Estado de Educação, mudou aquela coisa toda. Aí você fala, caraca, escândalo para tudo quanto é lado. Mas aí, em contrapartida, você vai... Aí você... Vamos lá. Quem são os mais próximos desses escândalos? Na educação, por exemplo. Os professores estão todos... Eles sabem o que está acontecendo, né? Deve circular entre eles esses esquemas todos. A gente vê aí as escolas com notas baixas, o ensino cada vez pior. Mas aí a gente vê, em contrapartida, uma das categorias que é mais alinhada à esquerda brasileira são os professores. E aí a gente vê... É uma incoerência. É uma incoerência impressionante. A gente vai numa universidade pública, meu filho está no 3º ano agora, o mais velho. E tal qual o Túlio Maravilha, que agora que perseguiram o Túlio Maravilha, mas eu fico realmente com receio que o meu filho vá para uma universidade qualquer. A pública, mais ainda. Porque eu dou educação, dou princípios aos meus filhos, mas eu sei que o errado seduz. Não tenha dúvida disso. O errado seduz. Quando você fala pro teu filho assim, não use droga porque a droga é uma droga, porque a droga é horrível, pode ter certeza que ele vai querer experimentar. Porque, porra, a droga é boa, a bebida é boa, o sexo é bom, tudo isso é bom. As consequências que a gente tem que mostrar pra eles. Porque o prazer, ele te dá aquele prazer momentâneo. Então, se a gente for mentir pras crianças, pros adolescentes, a gente tá ferrado. Então, vai chegar lá, a maconhazinha é legal, a galera mais bonitinha, mais entrosadinha é a galera que tá no outro lado, a festinha mais bacana é a festinha da galera do outro lado. Só que o que acontece? No final das contas, esses caras, eles têm o mesmo voto, o voto dele vale o mesmo que o nosso. O cara que empreende, o trabalhador, a pessoa de família, a pessoa certa, o vagabundo tem o mesmo voto. E esse cara ainda pode tirar um voto meu, que meu filho fez 17 anos e a gente já marcou pra tirar o título dele. Eu vou fazer o voto de cabresto dele desde então. Mas ele pode tirar meu voto de cabresto, que ao invés de ser um voto a mais pra mim, vai ser um voto contra mim. Você falou uma coisa interessante. Eu tenho muito medo. Você falou uma pauta muito interessante, que é a questão das drogas, né? Eu sou totalmente contra as drogas. Eu fui criado na zona sul do Rio de Janeiro. Permissivo, né? Minha geração toda, olha só, minha geração toda, meus colegas todos fumavam maconha. Todos eles fumavam maconha. Eu nunca fumei maconha. Por que eu nunca fumei maconha? Jovens, meus colegas todos fumavam, aquela coisa toda e tal. Eu operei o coração com 4 anos de idade. E aí, eu tinha muito aquela coisa... Olha, você não pode fumar porque você vai morrer. Isso foi fundamental. Porque eu era jovem, não sabia o que era bom, o que era ruim, mas eu fui educado por uma questão de saúde. Falou, se você fumar, você pode morrer e tal. Minha avó e meu avô, vindo lá do Nordeste, família conservadora. Então, eu nunca usei drogas. Mas eu vou contar um relato para você aqui interessante. Você deve ter ouvido falar. Um dos meus amigos de prédio virou um dos maiores assaltantes do Rio de Janeiro. Pedro Dom? Pedro Dom. Pedro Dom, o avô dele morava... O avô dele era um médico, o avô do Pedro era um médico muito importante, muito famoso. O pai dele era policial civil, o avô era médico. Morava num apartamento, a 2 andares do apartamento que eu morava com a minha avó. E todos nós vivíamos ali juntos, no mesmo prédio, e eu conheci Pedro pequeno. As irmãs do Pedro. E Pedro ia na minha casa e não saía da minha casa. Pedro chegou a namorar minha irmã. E eu vivia com Pedro ali. E aí você foi vendo o que a droga fez com ele. O que o cigarrinho da maconha começou nele. É bom você falar isso. O cigarrinho da maconha, o que fez? Pedro era um garoto doce, bom, um garoto, e a droga fez com que ele se perdesse. Ele não fez tudo aquilo que ele fez para enriquecer. Ele fez aquilo por causa da tentação do vício da droga. Perfeito.
né? E eu vi isso de perto porque ele fazia, olha que coisa, ele fazia aniversário 27 de setembro. Meu aniversário era 27 de setembro. Cosme Damião. E a gente comemorava, às vezes, aniversário juntos. Eu cheguei aí com ele algumas vezes nos Narcóticos Anônimos, com a esperança de que ele saísse das drogas, né? E conclusão, teve uma hora que o avô dele, né, se afastou e aí a gente nunca mais foi saber do Pedro nas notícias, né, do que aconteceu na imprensa. O prédio todo ficou chocado, né? A nossa geração foi uma geração muito intensa, meus amigos. Eu vou dar um exemplo. O Fábio, que foi dono da revista Veja, que é o dono do Grupo Abril da revista Veja, eram do nosso grupo, não do Pedro, mas meu grupo, meu amigo pessoal de piscina, de estar juntos. A gente construiu, até quando eu tive com o Fernando Henrique, o Pedro era um cara que... O Pedro não. O Fábio era uma pessoa que me ajudava muito. E aí Fábio falou, Marco, poxa, você vai lá no presidente levar o projeto, posso ir junto e tal. Aí Fábio foi junto comigo. E nós nunca íamos imaginar, eu nunca iria imaginar, e nem o Fábio imaginava, que ele se tornaria o grupo dono da revista Veja, que é hoje o dono do Grupo Abril. Então nós tínhamos uma equipe ali, um grupo, né, de pessoas que se autoconhecia, né? O Pedro é uma coisa diferente, o Dom, porque morava na mesma coluna que eu, lá na Rui Barbosa, né? Então, teve toda essa história. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, olha o que as drogas fez com ele, né? Então, eu sou totalmente contra as drogas, esse negócio assim, vamos liberar um cigarrinho de maconha. Não, começa na maconha e depois... Aí você vai falar assim para mim, mas tem gente que usa maconha e só usa ali o fumar. Mas... Nós vamos pagar para ver? Daqui a pouco nós vamos construir o quê? O vício o vício destrói a vida das pessoas. Então eu sou totalmente contra e isso tem que ser feito aonde? É um trabalho de educação nas bases. Se a gente tiver uma faculdade, se a gente tiver uma universidade que realmente não der um caminho, passa a ser tudo normal. E aí o descontrole... Né? Mas aí o que a gente está vendo, o que a gente está vendo hoje, acho que está vendo há muitos anos, é que a permissão, em alguns lugares, a permissão, né, a normalização do uso de drogas, e outros lugares, o que é pior, o que é mais grave de tudo, até o estímulo a isso. Hoje as universidades públicas, você entra em algumas das cadeiras, eu não sei como é que está direito, eu acho que direito é um pouquinho melhor, mas na de humanas, na minha faculdade, né, no jornalismo, na comunicação, cara, é um antro. E aí o pessoal cancela e quer cancelar, foda-se, quer me cancelar. Eu falo isso, já falei isso aqui para professores, para secretária de Educação, já falei aqui para políticos de direita, de esquerda, eu já recebi aqui gente do PSOL. E é o que você falou. Muitas vezes, essa questão da droga, eu acho que, tem muito preconceito. Eu tenho preconceito. Tenho preconceito contra a droga. Eu tenho preconceito contra várias coisas. Contra a droga eu tenho preconceito. Porque eu sou de um tempo, eu sou de uma cultura lá no subúrbio que é diferente da tua. Então, lá no subúrbio, meu pai falava assim pra mim, se eu descobrir, você tá fudido. Ó, aquele lá é maconheiro, os maconheiros velhos lá de Estaleca. Aquele lá é maconheiro, aquele ali cheirava cocaína, aquele ali não sei o que. Aquele ali, ó, jogava mais... Tem gente lá que todo mundo fala o bairro inteiro. Jogava mais que o Romário. Jogava com o Romário, que o Romário é de lá. Jogava com o Romário e jogava mais que o Romário. Inclusive, tem um que joga até hoje no time de pelada do Romário. O Romário pega ele onde foi, ele tá... Mas aí a droguinha destruiu. Mas sabe o que acontece? É a orientação. Eu tenho um filho... Eu atravessava a rua. Olha, eu tenho um filho de 21 anos. Desde pequeno, eu fui orientando ele. Ó, as drogas matam, as drogas isso, seu pai nunca usou drogas, isso. O meu filho é um garoto que eu tenho certeza que se alguém chegar e oferecer para ele, porque eu já trabalhei ele lá na base, lá atrás, dizendo a referência do que é. Meu filho, hoje, o negócio dele é o esporte. Ele gosta do esporte. Ele troca. Ele leva uma vida saudável. Então, a gente tem que fazer o quê para os nossos jovens? Né? A gente tem que orientar. A gente tem que orientar os nossos jovens. Sabendo que o mundo seduz, né? Esse aqui é o pica. Qual o time do teu filho? É Fluminense. Eu sou Fluminense. Perdemos. Falar nisso, fiquei arrasado. Normal, fui com ele pro Maracanã, fiquei arrasado. Não sei nem porque você foi. Fiquei arrasado. Eu digo que é o seguinte, né? Algumas coisas na vida é uma roleta russa. Então, às vezes você pega o seu filho, você orienta, você fala, e nem sempre o filho segue aquilo que a gente está falando. É uma realidade. Mas ele tem uma chance... Menor.
Não é verdade? Se a Isso aí, gente der a isso. orientação, Isso aí. a chance ali de realmente ele Isso aí. cair não cair na tentação, a gente tem. Agora, quando você não tem uma orientação, Larga na quando escola. o local que ele frequenta, a turma se junta e você Ele vai sabe, ser o bobo. porque senão ele fica como se tivesse... O bobão. Ele é o bobão. E aí, o que acontece? Eu me preocupo muito, porque nós estamos com uma geração de jovens aí, e você está vendo a quantidade de crimes, de tragédia, de coisas, com jovens. Caraca, você fica vendo aquilo ali e diz, caramba, sabe? Esse caso que você falou, é esse caso triste. que você falou, que é uma coisa que tem me remoído muito, porque são meninos. Cara, eu me permito chamar de meninos. É de 17, de 18, 19 anos, da idade do meu filho. Meu filho tem 17. Então, assim, eu gostaria de ter a permissão de chamá-los de meninos. Eu gostaria dessa permissão. E o que eles fizeram foi criminoso. O que eles fizeram foi abominável. Mas eles são de idade e da cara dos moleques, poderiam estar frequentando a minha casa. Os amigos do meu filho amam ir para minha casa. Agora eu dei de presente para ele uma mesa de sinuca, os moleques ficam lá jogando mesa de sinuca, eu gosto de ficar observando. É melhor ele estar na mesa de sinuca na minha casa, eu vendo, do que ele estar no bar. Melhor estar aqui perto. Irmão, tô de olho. Eu faço tô isso, vendo o que eu ele tá faço fazendo. tudo para que eles gostem de ficar comigo. Eu sou o tio maneiro, porque eu quero estar de olho neles. E aí o que acontece? Os pais, às vezes, não sabem onde os filhos estão. E agora, os pais desses meninos, eu não sei, tá? Não conheço, nunca vi. Estão sendo atacados também. E eu acho que a gente às vezes, devia se colocar no lugar do outro e entender que o pai, muitas vezes, não sabe o que os filhos estão praticando. Os pais talvez não tenham dado a eles as instruções certas, a orientação. Os moleques, de repente, faziam o que queriam, já estavam com a chave de um apartamento, ou seja, o moleque, o outro era o pegador da escola. Então, o que acontece? Esses moleques, eles ouviam muito não, muito pouco não, provavelmente. Eram os moleques que podiam tudo. Então, isso foi falta de orientação. Mas eu acho que o momento agora, principalmente porque, assim, eles destruíram a vida deles, destruíram a vida da menina, que é o principal, que não tinha nada a ver com a história, destruíram a vida da menina, mas também destruíram a vida da família da menina e da família deles. Posso falar uma tragédia total? Uma tragédia tão... Imagina a avó desses meninos. E eu não estou tirando o peso da menina, não estou falando isso, estou fazendo um recorte só do que eles fizeram com os pais dele, mas porque talvez faltou orientação. Claro que tem uma mente ali ruim, tem a imaturidade, tem a maldade, tem um monte de coisa, mas eu só gostaria que a gente de fora não batesse tanto nesse momento, que eu acho que os pais dele devem estar, como eu me coloco no lugar dos outros, os pais desses moleques aí, que chamem de marginais, o que vocês quiserem chamar, mas os pais dele devem estar com um sentimento de morte, de derrota, que talvez seja mais dolorido você ter um filho que faz uma violência dessa, às vezes, do que quem sofre. E você vê que todo brasileiro, todo mundo que viu ali, eu fiquei chocado com aquilo tudo. Hoje, eu quando vejo, até volto essa matéria, eu tento nem vendo, eu digo, pô, caramba, não quero ver, porque a coisa, tudo foi muito forte. Aí é aquilo que nós estávamos falando. A sociedade tá toda de cabeça para baixo. Uhum. A coisa tá... Esses dias eu vi um vídeo na internet de um motorista de ônibus brigando com um passageiro. Caraca, olha só, as pessoas estão... Tá uma loucura. A sociedade... Hoje teve um divã aqui também. Hoje apareceu. Hoje circulou um divã. O cara desceu a van com um porrete para dar porrada no ônibus. Que loucura. O negócio tá, a coisa tá. E aí, o que acontece? A verdade nós estamos vivendo, né, um mundo totalmente diferente daquele mundo que nós vivemos há 30 anos atrás. Tanto é que se você pegar a nossa geração, todo mundo fala, poxa, eu sinto tanta falta de 30 anos atrás. Tanto é que hoje, quando eu cheguei aqui no teu estúdio, eu vi né, coisas antigas, aí te dá aquela nostalgia e falava assim, caramba, como a gente era feliz. Eu vi aqui o ET, né? Eu lembro quando eu fui no cinema ver o ET, caramba, eu fiquei maravilhado. Eram coisas, eram momentos mágicos. Sabe? Tem um Walkman, ficar ouvindo o Walkman. Tem um Atari ali, tem Playmobil. Caramba, Playmobil pra mim era... Eu brincar, botão, eu era jogador de botão, meu negócio era botão, Playmobil. Mas tinha teu avô na mesa. Olha só. Entendeu? Tá entendendo? Sabe, é um outro mundo. É impressionante, eu tenho uma nostalgia, às vezes que a luta que eu tenho até pra gente ter um país diferente, tem muito a ver com aquilo tudo que eu vivi. Porque eu queria estar vivendo hoje e gostaria que meu filho tivesse vivendo hoje aquilo que eu vivi lá atrás. Eu olho hoje para o meu filho, eu só tenho um filho, 21 anos, eu falei, caraca, olha como o mundo ficou muito pior. E a vida
que a geração dele vai viver isso daí. Então eu mesmo, não vou mentir não, eu mesmo queria viver essa experiência, voltar esse passado e queria que o meu filho também vivesse isso que nós vivemos. E a gente não vê isso. Não, e não vislumbra isso. A gente não vê, então... A violência que a gente tá falando. Eu, com 11 anos, eu fui até no Fla-Flu. 11 não, 12 anos. Teve um Fla-Flu, a final de campeonato, um Fla-Flu. Eu fui roubado na saída do Maracanã, fui assaltado. Mas eu tava de ônibus sozinho com um amigo meu devia ter uns 15, 16 anos. Eu tinha 12. Minha mãe meio que não me deixou ir, não sei o quê. O meu pai pegou e liberou. Meu pai trabalhava viajando, meu pai me liberou. E eu fui. Mas eu também não fui à toa no Maracanã, daquela idade. Mas eu já pegava ônibus para ir para um lugar mais próximo. Já pegava com 12, 13 anos. Meu filho de 17 anos nunca pegou um ônibus comum. Nunca pegou um ônibus sozinho. Aí eu falo assim, cara, eu tô formando um babaca. Mas não é, cara. Porque se eu posso pagar um Uber pra ele, que é 10 reais, é uma proteção reais, que você tenta. Aí eu vou tentar. Mas a gente tá formando uma geração que, porra, lá na frente isso vai ter consequências. Nós estamos formando uma geração fraca, uma geração frágil. E aí volto mais uma vez no caso desses moleques. Eles achavam que nada podia acontecer com eles. Porque quando eu tinha 18 anos... Consciência, né? Eu sabia que essa porra tava errado. Tava errado. Eu não precisava da pataquada do não é não, não. Eu sabia que não podia estuprar os outros. Eu sabia que eu não podia fazer errado. Se eu fizesse, eu tinha consciência que eu estava errado. A gente era uma outra educação, era um outro comportamento, era um outro... Eu vou dar um exemplo. Ruim, a minha avó e meu avô faziam questão de sentar comigo na mesa e orientar. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Às vezes eu me colocava com algumas insatisfações da vida. Uma vez eu cheguei em casa e eu tinha que ralar para poder... Minha avó nunca falou, olha, tu tem que ralar para você construir teu espaço. E aí eu cheguei cansado porque eu não tinha realizado aquilo que eu queria e reclamei pra caramba. Aí minha avó falou, olha aonde você tá. Isso aí. Seu avô veio pra cá, comia rapadura e tinha um par de meia. Você tá morando num big de um apartamento, se você quiser, daqui a pouco você vai lá pra sua piscina, pra você sauna, né? Você vai lá comer seu sanduíche lá na cozinha, que a cozinha é maior do que muitos apartamentos. Você tá reclamando de quê? E aí eu... Choque de realidade. E aí eu tinha aquela visão ali, eu baixava a bola e falava, vamos embora. Então... Isso tem mais de 40 anos. Olha só. Então, olha, eu tenho 53. E você não esquece. E eu não esqueço porque é a minha referência. Eu tento trabalhar isso e falar para o meu filho a realidade da vida. Agora, o Rio de Janeiro hoje é aquilo que eu te falei, é uma realidade totalmente diferente. Hoje, até para você se locomover, você fica com medo. Você vai botar o seu filho para cá, como é que você vai e tal, né? É uma outra... Nós vivemos um outro momento. E é um momento muito triste. Mas há esperança. Olha só, eu não tenho dúvida de uma coisa. O nosso problema hoje é só uma coisa: vontade política de fazer um Rio de Janeiro melhor. O que falta no coração dessas pessoas que estão aí no poder é amor pelas pessoas. Então, não é difícil de resolver o problema do nosso Rio de Janeiro. É possível. É possível por quê? Porque basta ter vontade de fazer. E eles não têm vontade. Então, a minha missão, né? Eu acho que a contribuição e a minha missão de vida é fazer o partido crescer. Através do crescimento do partido, eu posso ser uma voz para poder apontar um caminho para nós termos um Rio de Janeiro diferente. Eu não digo nem de Rio de Janeiro, a gente fala de um projeto a nível Brasil, de nível Brasil. É porque cada estado do Brasil nós temos uma realidade, né? É porque nós ficamos aqui no Rio de Janeiro e se você for ver dos 27 estados do Brasil, hoje o pior estado, o estado que passa no momento mais difícil, é o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, é triste, né? Dos 27, você vai lá para Goiás, você vai para... É o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou a bomba relógio, a panela de pressão do Brasil. Muito triste isso. Né? Mas eu não tenho dúvida que vai dar certo. Eu quero agradecer a você. Eu que te agradeço. A oportunidade de você estar aqui, de eu estar aqui para poder falar sobre o Partido Direita Brasil. Falar um pouco, né, abrir o meu coração. Não, é importante, porque assim, a gente quer saber também, não adianta a gente saber quem é o partido, mas não saber quem são as pessoas. Eu acho que mais importante do que qualquer bandeira, mais importante do que qualquer número, já tem número não tem essa, só no final. O número só na homologação, né? Mas mais importante do que qualquer número, do que qualquer logo, do que qualquer bandeira, mais importante do que isso, a gente saber quem é que está à frente disso, quem é que vai formar
esse movimento, eu espero de coração que isso seja um movimento de muito êxito. Eu abro as portas aqui para vocês que precisarem da gente, para a gente fomentar essa ideia, porque eu acho que o mais importante de tudo nesse momento é a gente saber o seguinte: há um lado certo, há um lado errado. Há quem quer fazer e há quem quer se dar bem. E volto a dizer, eu conheci você agora e espero que você realmente transmita e consiga, nessa tua missão, representar a gente que talvez esteja tão saturado, volto a dizer. Eu não tenho mais muita esperança, mas eu gostaria muito de que os meus filhos vivessem o que eu tenho certeza que eu não vou viver, que eu achei que eu fosse viver, mas que eu não vou viver, que é um país mais justo. Quem sabe meus netos, pode ser que eles vivam, mas que bom que você ainda tem essa esperança e fala pela gente que não tem tanta esperança. Poxa, muito obrigado. Você pode ter certeza de uma coisa, né? Eu vou representar bem, né? Eu vou representar bem todas essas pessoas que realmente estão ali abandonadas, esquecidas e querem alguém que fale por eles e que defenda por eles e que realmente vista a camisa. E tem uma coisa que eu digo para todo mundo: a gente tem que ter amor no coração, porque senão não dá. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Poxa, muito obrigado. Eu te agradeço. Obrigado, meu amigo. Gente, papo legal pra caramba, espero que vocês tenham gostado. Mais do que aqui um papo político, a gente não ficou falando aqui de assuntos políticos, ficamos falando de Rio de Janeiro, ficamos falando do que funciona, do que não funciona, um papo de esperança, um papo de realmente que eu acho que hoje a gente critica muito e usa muito alguns termos pejorativamente, que é o cidadão de bem, mas eu estou de frente aqui, não conheço, mas acredito estar de frente aqui de um cidadão de bem. A gente fala muito a tradicional família brasileira. Desculpa se você não preza pela tradicional família brasileira. Esse é um problema seu que talvez mais na frente você vai se lamentar por querer destruir ou não valorizar a família tradicional brasileira. Eu, particularmente, sou a favor da família brasileira. E não estou falando aqui de gêneros, não. Estou falando de família brasileira. Pessoas que se amam, que vivem juntas, que moram juntas, que remam pro mesmo caminho. Então, mais do que partidos, mais do que ideologias, o que a gente quer aqui são soluções, minimizar os problemas que a gente tem tido, principalmente no nosso estado, na nossa cidade, que é chamada de cidade maravilhosa, não é à toa, mas é uma cidade que, para quem conhece, ela se torna menos maravilhosa. Que tal que a gente conseguisse transformar com o trabalho da direita Brasil, enfim, com o trabalho de todo mundo da esquerda Brasil, que se tiver que acontecer, mas que a gente consiga fazer essa cidade, esse estado mais maravilhoso, voltar a ser o que era antes, porque a gente fala mal do Rio entre a gente aqui, mas a gente não permite que ninguém fale mal do Rio, não. Então a gente pode falar mal, mas só a gente. Esse podcast, se você é de outra cidade, de outro estado, não estamos falando para vocês, não. Só quem pode criticar o Rio somos nós. Que a gente é daqui, a gente ama esse lugar mais do que qualquer coisa. Gente, 1h27, estourei bastante o tempo, mas o convidado aqui foi um papo muito legal, espero que vocês tenham gostado. Paladares, eu tava com fome 1h30 atrás, agora eu vou chegar e vou destruir pelo menos 4, 5 pratos, porque merece. Eu tô indo aí daqui a pouco. Se inscrevam no canal, ative o sininho, as notificações, manda no grupo da família. Esse papo aqui você pode mandar no grupo do condomínio, no grupo do futebol, no grupo da escola, dos pais e alunos, né, da escola, enfim, mande em todos os grupos pra gente tentar realmente ver esse movimento Partido Direita Brasil, que pelo menos permita-os que eles disputem aí as próximas eleições, que sejam uma opção para quem não está satisfeito com muita coisa. E outra coisa, se a gente daqui a pouco eles eles passarem por todas as fases e fizerem besteira, se a gente pegar um pé... tá na lista do Vorcaro lá, algum do Direita Brasil, é pau neles. Vou colocar a camisa deles aqui na minha prateleira, vai ficar aqui no estúdio, mas saiu da linha, manda pra gente aqui, é pau neles. Ele falou um monte de coisa aqui que tá tudo gravado. É compromisso. Ele sabe que ele tem que ter um compromisso mais do que qualquer coisa com ele e que a gente consiga, no final, sorrir. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.